15 de janeiro, leitura do devocional Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. A mensagem de hoje é Vá até Jesus, e o versículo para a leitura é: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mateus capítulo 14, versículos 28 e 29. Essa passagem que nós acabamos de ler conta sobre um momento em que Jesus ficou orando e disse para que os seus discípulos fossem embora no barco que depois ele iria. Só que na leitura de Mateus, no capítulo 14, a Bíblia conta que pela madrugada, enquanto os discípulos estavam no barco, Jesus veio caminhando por sobre as águas. As pessoas que estavam no barco ficaram assustadas e algumas disseram: é um fantasma. Mas Jesus disse para eles: sou eu. Nesse momento, Pedro disse isso que nós acabamos de ler aqui. Vamos ler aqui o versículo mais uma vez. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Pedro disse, se realmente é o Senhor, então dá uma ordem para que eu vá até o Senhor sobre as águas. E Jesus respondeu, venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Esse versículo nos mostra que quando nós pedimos alguma coisa para o Senhor Jesus, ele, sempre que não houver algum impedimento, vai responder sim. Sempre que Jesus diz não, ele diz não porque ele sabe que não estamos preparados para viver aquilo ou que existe um perigo que nós não conseguimos perceber. Lá em Provérbios, no capítulo 14, no versículo 12, está escrito que há caminho que para o homem parece direito, mas que no fim são caminhos de morte. Então, quando Deus responde não, é porque ele sabe que aquele caminho é mau. Quando nós vamos até Jesus, ele sempre nos responde sim, e é ele que dá o amém. Veja aqui. Em 2 Coríntios, capítulo 1, 2 Coríntios é a segunda carta que Paulo escreveu para os coríntios. Coríntios eram as pessoas que nasciam na cidade de Corinto. Paulo escreveu pelo menos 2 cartas para os coríntios. Então aqui nós estamos entrando na segunda carta que Paulo escreveu para os coríntios. Por isso aqui 2 Coríntios, capítulo 1, veja aqui o versículo 19. Paulo está falando sobre Jesus. Pois Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, e que foi anunciado entre vocês por Silas, por Timóteo e por mim mesmo, não é sim e não ao mesmo tempo. O que é que Paulo está dizendo aqui para os coríntios e que se aplica para nós? Essa carta, lendo agora para nós, é que ele está dizendo, Jesus, ele não é alguém que fala sim e não. Continuando a leitura aqui, pelo contrário, ele é o sim de Deus.
Versículo 20, porque é o sim de todas as promessas de Deus. Então, como nós estávamos falando sobre a leitura que nós fizemos do versículo, quando Pedro pede para Jesus, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até o Senhor por sobre as águas, Jesus falou, sim, venha. Então, a resposta de Deus, se não existir nenhum perigo, nada que seja perigoso ou que leve à morte, a resposta de Jesus sempre será sim, porque Ele nos ama, Ele deseja o nosso bem e Ele quer dar o sim para todas as promessas de Deus para nós. Agora, continuando a leitura do versículo 20. Porque Ele é o sim de todas as promessas de Deus. Por isso, dizemos amém. Por meio de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Paulo está dizendo, é por isso que nós dizemos amém. É por isso que nós dizemos está garantido. É por isso que nós dizemos está confirmado. Amém significa que assim seja. Paulo está dizendo, é por isso que nós podemos dizer que seja feito assim. É por isso que nós podemos dizer, está certo, já está garantido. Porque Jesus garante as promessas de Deus para a glória de Deus. Retomando aqui a mensagem então de hoje, quando o tema fala vá até Jesus, a mensagem está dizendo, seja o que for, vá até Jesus. É problema de doença? Vá até Jesus. É a busca da libertação de algum vício, de algum prejuízo? É a resposta para a salvação de um filho, de um pai, de uma mãe? É o resgate de um casamento, a recuperação de um relacionamento? É a necessidade de purificação de algum pecado? Vá até Jesus. Em Jesus, nós temos o sim de Deus para todas as promessas. Pedro aqui pediu algo que é sobrenatural. Ele pediu, deixe-me andar por sobre as águas. E Jesus disse, pode vir, venha. Então, ele é aquele que tem a solução, a resposta, a direção, a solução para tudo aquilo que você precisa. Você já tem confiado em Jesus? Estamos hoje no dia 15, no começo de um ano. Talvez você está sobrecarregado ou sobrecarregada com coisas, demandas do ano que passou e você entrou já nesse ano pensando, eu ainda não entrei nesse ano porque eu ainda estou carregando coisas que são fardos lá do passado. Hoje você pode vir até Jesus. Jesus, ele é o Filho de Deus e é ele que é o sim e que é também o amém. No nome dele, nós recebemos o sim e já podemos dizer amém. Já está confirmada a resposta, a saída, a solução, a cura, a libertação. Aquilo que você precisa já está garantido quando você vai até Jesus. E já quero fazer o convite para que você aceite a Jesus e entregue a sua vida totalmente a Ele, para que você comece o ano mudando o caminho, recebendo direcionamento e respostas para aquilo que você está buscando alívio. Você pode fazer uma pequena oração em que você confessa que você quer receber a Jesus e então você vai receber Deus na sua vida.
você vai receber o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o próprio Espírito de Deus morando na sua vida. O Espírito Santo traz respostas para nós. Quando você ora a Deus, você ora a Jesus, você fala com Ele, Ele responde no seu coração, colocando um aperto, dizendo: não vá por aqui, não ande com essa pessoa. Ou respondendo: siga por esse caminho, como Jesus fez com Pedro aqui. Pedro viu Jesus andando sobre as águas e disse: se é o Senhor, deixa que eu vá também. Jesus disse: venha. E hoje Jesus está dizendo: venha e coloque as suas questões, demandas, preocupações sobre mim, porque eu posso e quero ajudar você. Veja o que está escrito aqui em Mateus, no capítulo 11. Vamos aqui até o versículo 28. Aqui está escrito, Jesus falando para nós: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. 29. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Quando Jesus fala: podem vir até mim, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde, quer dizer que, por mais que os seus erros, você possa olhar assim: eu sou muito pecador, eu sou muito pecadora, eu fiz muitas coisas erradas. Por mais que você se veja dessa forma, Jesus está dizendo: eu sou bondoso, podem vir, e eu tenho um coração humilde, eu vou estar pronto para receber você, e vocês encontrarão descanso. Versículo 30. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Quais são os deveres que ele pede para nós? Que seja aberto o coração para recebê-lo e que se entregue a ele. E o Espírito Santo é que nos ajuda a segui-lo. Por isso que ele fala aqui: a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Porque ele nos dá o Espírito Santo que nos ajuda a carregar as cargas que nós temos quando nós vamos até ele. Então agora é um momento em que você pode fazer uma pequena oração e já começar o ano com Jesus, recebendo esse apoio do Filho de Deus, que intercede por todos nós, e nele nós recebemos o sim, e nele nós recebemos também o amém, a confirmação das bênçãos de Deus sobre nós. Faça, se você ainda não aceitou a Jesus, essa oração comigo. Faça essa oração de confissão. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Nesta oração, que você pode ver que está organizada em 3 frases, na primeira, você pediu: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Então agora você entregou a vida a Ele. Ele é aquele que guia a sua vida. E como nós lemos lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28 ao 30, ter Jesus como Senhor significa que Ele vai ajudar a vencer a sobrecarga que está sobre a sua vida. Dizer que Ele é o seu Salvador quer dizer que Ele salva você dos vícios, do pecado, de tudo aquilo que
está no seu caminho de que você precisa se libertar e se livrar. A frase 2: perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. O Espírito Santo está na sua vida, nesse momento, e ele vai ajudar você a segui-lo. E número 3, quando você pede para escrever o nome no livro da vida, o livro da vida é o livro que está no céu, onde lá em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que no dia do julgamento final, quando todos tiverem de comparecer diante de Deus, os que estiverem com o nome escrito nesse livro, que é o livro da vida, entrarão diretamente no céu. E a oração termina em nome de Jesus, porque é no nome dele que nós recebemos essas bênçãos e é ele que é o Amém. Ele que confirma que agora você é um filho, uma filha de Deus, que agora, a partir de agora, começa uma nova história, começa um novo tempo, começa uma nova etapa na sua vida em que você vai receber o sim de Deus. O sim, eu vou te libertar. O sim, eu posso te curar. O sim, eu posso escrever uma nova história para a sua vida. O sim, eu posso refazer aquilo que não deu certo e mostrar o caminho para que você alcance o que você espera. Então vamos agora ler o devocional. Vamos agora ler a mensagem de hoje. Quando Pedro viu Jesus andando sobre as águas, mais do que fé, ele demonstrou prontidão e tomou posse da palavra proferida por Jesus. Venha! E ele andou sobre as águas. Às vezes, as coisas mais profundas que Deus nos fala são as mais simples. Tão simples quanto a palavra venha. E simples palavras e expressões de ânimo como continue, seja grato, obedeça, perdoe. O Senhor só lhe pede que confie. Os tempos de crise são tempos de aceleração. Antes de Jesus dar a ordem a Lázaro para que se levantasse da morte para a vida, ele instruiu os discípulos a removerem a pedra. Para aqueles que nunca leram a Bíblia, o pastor aqui, Júnior Rostirola, está fazendo o comentário a respeito de João, capítulo 11. Na Bíblia, existe o Evangelho, que foi escrito por João, e no capítulo 11 fala sobre Lázaro. Lázaro morreu, ele tinha duas irmãs, Marta e Maria. As duas irmãs, Marta e Maria, mandaram alguns mensageiros quando Lázaro estava doente, até Jesus, pedindo para que ele fosse na casa deles. Eles eram 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. E a Bíblia fala que Jesus era amigo dessa família. Em Lucas, no capítulo 10, existe o registro de que Jesus ia na casa deles. E em João, no capítulo 11, a Bíblia fala que quando Lázaro ficou doente, elas mandaram mensageiros até Jesus dizendo: Lázaro está doente. E Jesus não foi no tempo que elas pediram. Elas pediram que Jesus viesse rapidamente, porque Lázaro estava à beira da morte. Mas Jesus não veio no dia seguinte. A Bíblia conta que ele veio 2 dias depois, quando Lázaro já estava sepultado. E mesmo depois que Lázaro já estava sepultado, quando ele chegou ali, ele conversou com as irmãs dele e elas disseram: ele já está cheirando mal. E aí Jesus deu uma ordem para os seus discípulos, para as pessoas ali: removam a pedra do sepulcro. Parem de duvidar. Quando eles removeram a pedra, Jesus disse: Lázaro, sai para fora.
E a Bíblia conta em João, no capítulo 11, que ele saiu vivo. E aí Jesus disse: agora desatem as faixas que eles tinham enfaixado ele para sepultá-lo. Então, lendo aqui esse segundo parágrafo mais uma vez, os tempos de crise são tempos de aceleração. Quando nós estamos passando por uma crise, nós queremos acelerar as coisas. Nós ficamos agitados. Nós queremos que a resposta venha logo. Então, os tempos de crise são tempos de aceleração. Mas antes de Jesus dar a ordem a Lázaro para que se levantasse da morte para a vida, ele instruiu os discípulos a removerem a pedra. Isso quer dizer, o que nós precisamos fazer para receber logo a resposta de Deus? Muitas vezes nós queremos que Deus responda logo a um pedido nosso, mas existe alguma coisa que nós precisamos remover da nossa vida. Aqui no caso, elas queriam a vida do irmão Lázaro, mas como que Jesus poderia ordenar que ele fosse ressuscitado se a pedra estava impedindo que Lázaro saísse daquela sepultura? Então Jesus disse: removam a pedra primeiro. Quando removeram a pedra, quando fizeram a parte deles, Jesus disse: Lázaro, saia para fora. E depois que Lázaro saiu para fora, Jesus ainda disse: agora vocês vão tirar as faixas dele. Então existem coisas que nós precisamos fazer. Não basta colocar toda a carga e a responsabilidade em Jesus. Jesus, ele nos dá o sim para as promessas. Mas será que existe alguma coisa que você precisa fazer? Nós fizemos a oração de confissão. Talvez você ouviu a mensagem e não fez a oração e ficou só escutando e pensando: eu ainda não vou fazer essa oração não, porque eu acho que eu não estou pronto, eu acho que eu não estou pronta. O diabo coloca pensamentos às vezes, dizendo assim: você aceitar a Jesus? Você não pode. Você é muito sujo. Você é muito podre. Você faz muitas coisas horríveis. Você não pode. Mas o Senhor Jesus está dizendo que você pode. Então, se você está com alguma sobrecarga ou está sendo acusado, a sua consciência está lhe acusando, dizendo que você não pode, é tempo de você tomar posse do sim de Jesus. Nele, as promessas de Deus são sim e amém. Ele já deu o sim, dizendo: você pode me confessar, meu filho. Você pode me confessar, minha filha, porque eu estou aqui. E eu tenho o coração bondoso e humilde, como nós lemos lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo 29. O coração de Jesus é humilde e ele recebe a sua vida. Então, se você não fez essa oração, você pode voltar o vídeo e fazer a oração. Existem coisas que nós temos que fazer. Somos nós que temos que orar e dizer a Deus, dizer a Jesus, quais são as questões que estão nos incomodando, nos perturbando, que nós precisamos de uma resposta e de uma solução. Talvez aí o vento está batendo sobre o seu barco e você está com medo e dizendo: o que eu faço? Fale com Jesus. Diga: Jesus, a tempestade está batendo aqui no meu barco, o que eu faço? Prosseguindo aqui na leitura, talvez em sua vida o que esteja faltando é rolar a pedra.
Lembre-se, Jesus não rola a pedra. Ele ressuscita os mortos. Então aqui, reforçando que nós temos que fazer a nossa parte. O grande problema é que muitas vezes nós queremos que Jesus passe pelos processos em nosso lugar e que ele remova a pedra. Mas ele não agirá assim, antes irá ressuscitar aquilo que está morto em nós, os nossos sonhos e projetos. Veja que Jesus, ele ressuscita o seu sonho, o seu projeto. Então, vá até ele. Jesus quer lhe propiciar uma grande pescaria, mas é você que precisa lançar as redes. Ele quer livrá-lo da fornalha ardente, mas não vai impedi-lo de entrar. Para aqueles que não conhecem essa história, no livro de Daniel, no capítulo 3, a Bíblia conta que 3 jovens judeus foram levados como escravos para a Babilônia. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, levantou uma estátua de ouro e disse para todos daquele lugar: todos terão que dobrar o joelho diante da minha estátua. Aqueles 3 jovens, os nomes deles eram Misael, Ananias e Azarias. Esses 3 jovens judeus disseram: nós não vamos nos curvar diante da sua estátua, porque nós servimos ao grande e poderoso Deus, e que tem o poder de nos livrar do fogo ardente da sua fornalha. E mesmo que ele não nos livre, fica o rei sabendo que nós não vamos nos dobrar. A Bíblia conta em Daniel, no capítulo 3, que Nabucodonosor ficou tão furioso que mandou aumentar a fornalha 7 vezes. E os homens que pegaram aqueles 3 jovens para lançar dentro daquela fornalha foram queimados de tão alto que era o fogo. Mas a Bíblia conta que quando eles foram lançados, amarrados, aquelas cordas se queimaram e eles estavam andando no meio daquele fogo e havia um 4º homem que estava de branco com a aparência de um anjo. E Nabucodonosor viu aquele homem e ele disse: não foram 3 que nós lançamos ali? Por que eu estou vendo mais um que parece como filho dos anjos? Então Nabucodonosor disse: se vocês estão vivos, saiam dessa fornalha. E aqueles 3 jovens saíram vivos daquela fornalha. Então essa é a história de Daniel capítulo 3. E aqui o pastor Júnior Rostirola está trazendo a lembrança. Então, lendo aqui mais uma vez aqui no topo, Jesus quer lhe propiciar uma grande pescaria. A grande pescaria, certamente você conhece a história da multiplicação dos pães e dos peixes. Certamente você conhece a história de que os discípulos uma vez estavam a noite inteira pescando e não conseguiram pescar nada. Então Jesus, pela manhã, perguntou a eles: pescaram alguma coisa? Eles disseram: não pescamos nada. E aí Jesus disse: lancem a rede para o outro lado. E a Bíblia conta que eles fizeram uma grande pescaria. Então aqui, Jesus ele quer propiciar uma grande pescaria, mas é você que precisa lançar as redes. Essa passagem aqui sobre a grande pescaria nos fala que talvez no ano passado você não conseguiu aquilo que você esperava de resultado. Mas na direção de Deus, na direção de Jesus, Ele pode dizer: vá por esse caminho agora, meu filho. Vá por aqui agora, minha filha. E Ele quer livrá-lo da fornalha ardente, mas não vai impedi-lo de entrar. Então veja que a história de Daniel capítulo 3, Deus não impediu que
os jovens fossem lançados lá no fogo. Eles foram lançados sim, para que a glória de Deus se manifestasse, para que eles saíssem de lá com mais fé. Então, se você está passando por alguma dificuldade, Deus usa as dificuldades para aumentar a sua força, a sua resiliência, tornar você mais pronto, mais preparado para vencer novos desafios e para alcançar lugares maiores. Ele quer livrá-lo da fornalha ardente, mas não vai impedi-lo de entrar. Aqueles jovens de Daniel capítulo 3, depois, se tornaram príncipes no reino da Babilônia. Eles ocuparam postos importantes naquele lugar, mesmo sendo estrangeiros, porque eles confiaram em Deus. E isso nos traz um ensinamento. Você pode pensar, naquela empresa eu não tenho chance. Nessa posição não tem como. O meu negócio aqui não tem como dar certo. Mas quando as coisas estão na direção de Deus, tudo dá certo. Pedro andou sobre as águas. Por quê? Ele creu na palavra de Jesus. Então aqui, a tempestade nos ensina a continuar e não desistir. E assim como Jesus falou a Jairo, após este ser informado da morte de sua filha, ele nos fala hoje, não tenha medo, tão somente creia. Aqui mais uma história. A história de Jairo ele foi até Jesus porque a sua filha estava doente. Quando ele chegou e pediu ajuda para Jesus, os empregados de Jairo chegaram atrás e disseram, não incomode o mestre, a sua filha já morreu. Jairo ficou preocupado. Jesus olhou para Jairo e disse isso, não tenha medo, apenas creia. A história conta que Jesus foi até a casa de Jairo e aquela menina ressuscitou. Então aqui o devocional de hoje, o pastor Júnior Rostirola, colocou vários exemplos na Bíblia, várias situações em que Jesus disse sim, em que Jesus mostrou o seu poder de fazer aquilo que é sobrenatural. Ele tem o poder de fazer aquilo que você não acredita, de fazer aquilo que você não consegue se ver fazendo, alcançando, conquistando, realizando, vencendo, mas coloque a sua vida na mão dele. Veja o que diz aqui no livro de Salmo. Aqui em Salmo 37, veja o versículo 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Agora o 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. O versículo 4, quando fala deleita-te também no Senhor. O que é deleitar-se no Senhor? Deleitar é sentir todo o prazer em entregar a vida completamente a Deus. Então deleita-te no Senhor. Sinta prazer em deixar tudo na mão dele e ele vai conceder aquilo que o seu coração deseja. O 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Voltando aqui no devocional, ouvir os apontamentos do mestre é o diferencial para a transformação e renovação da nossa vida. Vou ler mais uma vez essa frase aqui, ó. Ouvir os apontamentos do mestre é o diferencial para a transformação e renovação da nossa vida. Eu apontaria essa frase aqui como a frase principal de hoje. Quando nós ouvimos o mestre,
o que ele nos fala, o que ele nos aponta, o que ele nos ensina, o que ele nos orienta, o que ele nos guia, isso é o diferencial para a transformação e renovação da nossa vida. Isso é o que faz a diferença. Esses direcionamentos alinham a nossa vida com o nosso chamado e nos impulsionam a viver milagres e experimentar coisas extraordinárias. Desse modo, tenha consciência de que ele irá impulsionar você em meio às tempestades. Portanto, se você está passando por uma tempestade, não sabe o que fazer, vá até Jesus. O tema da mensagem de hoje é justamente esse: vá até Jesus. E nós lemos aqui várias histórias de pessoas que foram até Jesus e experimentaram milagres e o sobrenatural. A frase de hoje aqui, a frase final, todos os dias tem uma frase final aqui. O pastor Júnior Rostirola colocou aqui essa frase: a fé não nega a realidade, mas crê que Deus Pai é poderoso para transformá-la. Então ele está dizendo aqui, não é que você nega que você está passando por uma situação difícil, que você está... Tem aquelas pessoas que falam assim, eu nego, eu não aceito que eu estou passando por isso. A pessoa, ela é negacionista, eles dizem, né? Negacionista. Está tudo bem, está tudo bem. Não é que é isso. Mas a fé, ela vê qual é a situação que que a pessoa está passando. A pessoa vê o que está passando. Mas ela vê além. Ela vê à frente. Ela crê que Deus Pai é poderoso para transformar essa situação. Então, tenha fé, acredite nele. Hoje aqui é o dia, mas eu ainda vou ficar com essa frase aqui. Ouvir, essa que está aqui no topo aqui. Ouvir os apontamentos do mestre é o diferencial para a transformação e renovação da nossa vida. Ouça o que Jesus tem a dizer a você. Procure ele. Como eu vou ouvir? Como que eu vou ouvir o que ele tem para me dizer? Orando. Quando você fala com ele e coloca a sua causa nas mãos dele, e você, depois que termina as suas orações, fica em silêncio, dizendo: fala comigo, Deus, fala comigo, Espírito Santo. Ele vai trazer orientação a você. Pode ser que ele não responda no primeiro dia, nem no segundo, mas insista na oração. Talvez, quando você começar a orar, ele vai dizer assim: continue, insista, eu estou com você, eu estou ouvindo. Tenha fé. Acreditando, a sua parte é ter a fé. Ele está com você. Hoje é o dia 15 de 365 e a leitura bíblica de hoje é o Salmo de número 7. Você que entrou aqui nesse vídeo, sempre no final desse devocional, ele deixa uma leitura bíblica para que você faça individualmente, para que você leia pensando e ampliando a sua comunhão com Deus. Aqui no canal nós já fizemos uma série, na verdade são duas séries, lendo todos os salmos e meditando em todos eles. Então eu vou deixar aqui no final do vídeo, vai ter um outro vídeo, você vai poder clicar ou acessar o Salmo número 7, que tem um vídeo que faz a leitura e a meditação. Se você quiser, você pode acessar esse vídeo. Ou, se você preferir, você pode pegar a sua Bíblia e meditar no Salmo 7. A palavra-chave de hoje é aceleração. Então, ele colocou aqui a palavra-chave de aceleração. Eu colocaria a palavra-chave de hoje confiança, né? Ou eu colocaria fé, porque na verdade a mensagem de hoje mostra que
nós precisamos ter fé, acreditar, ir até Jesus, mas não só ir até Ele, mas também acreditar, ter confiança, ter fé de que realmente nele nós temos o sim e que nele nós temos o amém, como Paulo escreveu para os coríntios lá, como nós lemos no começo da mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida. Vamos fazer agora a oração final. Senhor, nós te agradecemos por essa mensagem que nos mostra que no Senhor nós temos o sim e no Senhor nós também temos o amém. O Senhor é aquele que sempre deseja o nosso bem. E sempre quando o Senhor diz não, é porque o Senhor sabe que existe alguma coisa que não será boa para nós. Então nós te agradecemos também pelos nãos que o Senhor nos dá. Porque todo não é um sim para aquilo que é bom para nós. Então, eu peço que o Senhor nos dê a sabedoria para entender que todo não que recebemos até aqui, o Senhor deu um sim, mostrando o caminho que estava preparado para nós e que daqui para frente, ao longo desse ano, o Senhor venha dar os sims que nos levam para a vida, para a vitória, para o sucesso, para a realização, para a conquista, para o nosso bem. Que aqueles que estão ao nosso redor e que não devem estar mais ao nosso redor, sigam o seu caminho, encontrem o direcionamento certo, pois a cada nova estação e a cada novo tempo, existem novas pessoas que devem andar conosco para aprendermos coisas novas que ainda não sabemos. E existem pessoas que já completaram o ciclo de andarem conosco e que agora precisam seguir o rumo das suas vidas para que possam também conhecer outras pessoas e crescerem no relacionamento com o Senhor também. Pedimos que o Senhor venha fazer novos os casamentos dos teus filhos, das tuas filhas. Que eles se tornem pessoas novas, para que os casamentos sejam renovados, curados, restabelecidos, restaurados e que esses relacionamentos sejam abençoados pelo Senhor. Pedimos agora que o Senhor abençoe os que têm o seu negócio e que talvez estão pensando, será que Deus esqueceu de mim? O que está faltando para eu vingar, para eu dar certo? Eu peço que o Senhor apresente pessoas que possam trazer orientação para que esse teu filho e essa tua filha aprenda aquilo que falta, aquela chave que falta, para que possa receber a solução que precisa para conseguir vingar, prosperar. Peço também que o Senhor venha trazer saúde para os que estão enfermos e peço que o Senhor venha dar conforto e consolo para os que estão hospitalizados e doentes, trazendo renovação e restauração. Peço que o Senhor também derrame consolação para os que perderam algum ente querido, porque o Senhor sabe qual o tempo de cada um de nós. E peço que o Senhor derrame tua porção dobrada do Espírito Santo sobre todos, para que possam vencer os desafios e ter um ano próspero, abençoado, com muita comunhão com o Senhor em primeiro lugar e direcionamento para tudo o que fizerem para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que tudo seja para a tua glória, como Paulo escreveu aos Coríntios, que no Senhor nós temos o sim e o amém, para a glória de Deus. Que seja para a tua glória, hoje e sempre. Amém? E graças a Deus. Como eu falei, vou deixar aqui no canto superior direito o Salmo de número 7. Você pode acessar esse vídeo e meditar no Salmo de número 7. Aqui no canto esquerdo, superior esquerdo, está a playlist de um livro chamado
Uma Vida com Propósito. Uma Vida com Propósito é um livro que tem 40 meditações que foi escrito por um pastor americano chamado Rick Warren e que cada dia vai trazendo uma informação a respeito de como você pode viver o propósito de Deus na sua vida. Se você clicar aqui nesse link no canto superior esquerdo, vai aparecer uma lista para você com 40 vídeos. Cada um dos vídeos dura em média 35 a 50 minutos e é a leitura de cada um dos 40 dias. Tem os 40 vídeos lá e você pode acompanhar, pode fazer a leitura. Um por dia. Depois de 40 dias, quando você termina de ler esse livro, você entende com mais facilidade o propósito de Deus para você. Então, eu vou deixar a playlist, você vai clicar e vai aparecer para você uma lista com 40 vídeos. Você pode começar ali pelo vídeo número 1, que diz assim: tudo começa com Deus. Essa é a meditação de hoje. Deus abençoe a sua vida grandemente, amém. E faço mais um convite. Todos os dias aqui no canal nós fazemos a leitura de Provérbios. O livro de Provérbios tem 31 capítulos e é um livro que traz informações para que você seja mais sábio e tome decisões melhores na vida. Então hoje é dia 15, nós vamos postar o vídeo de Provérbios capítulo 15, que fala sobre a importância das nossas respostas, de como nós usamos as nossas palavras, como nós usamos a nossa boca para a nossa vida e para a vida das pessoas à nossa volta. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre grandemente. Amém e amém.